Eu levei 7 anos para finalmente decidir ter filhos. E eu falo que foi um processo que Deus fez no meu coração, destruindo todos os argumentos que eu tinha contra gerar uma vida. E os motivos são mais comuns do que você pode imaginar. Se você está aqui, pode ser que você pense ou que já pensou como eu. Agora, se você é homem e clicou aqui para assistir esse vídeo, eu espero que você fique até o final para compreender o que muitas mulheres pensam a respeito desse assunto. E quem sabe, talvez, você possa ajudar a sua mulher. Neste vídeo, eu vou contar quais eram as minhas maiores justificativas e indagações para não ter filhos. E como Deus destruiu cada um desses argumentos até eu me tornar mãe de 3. Nós crescemos ouvindo muitas coisas e eu posso dizer que muitas delas é uma influência direta do feminismo sobre as nossas vidas. Mas, sabe, embora o feminismo tenha um dedinho nisso tudo, o maior inimigo contra a maternidade é o nosso próprio pecado. A primeira mentira que eu precisei vencer para prosseguir nesse caminho rumo à maternidade foi a famosa frase: ter filhos vai estragar o meu corpo. Você já ouviu essa frase por aí? Já ouviu alguém perto de você falar sobre isso? Ou você já pensou isso? Pois é, eu imaginava que se eu engravidasse, eu ficaria com o corpo destruído. E sim, nós sabemos realmente que a maternidade, ela transforma o nosso corpo. Talvez aconteceu com você que está assistindo esse vídeo ou com alguém que você conhece. Eu conheço e já ouvi histórias de mulheres que tiveram o seu corpo completamente transformados, não apenas na área estética, mas na área da saúde em si. Mas nós vemos também muitas mulheres que continuam com o seu corpo esteticamente bonito e saudável depois de ter filhos. O fato é que não dá para saber o que vai acontecer. Nós podemos nos preparar e tomar todos os cuidados possíveis e mesmo assim sofrer alguma coisa que vai nos transformar completamente. Ou podemos não fazer nada e correr tudo bem. Mas sabe o que eu acredito que é a questão mais profunda aqui? É a pergunta se nós estamos dispostas a servir o outro com o nosso corpo. Estamos dispostas a nos doar a tal ponto que gerar uma vida exige? Estamos dispostas a ser o lugar aonde vai doar tudo o que uma vida precisa para se desenvolver e chegar a este mundo? A maternidade vai nos exigir muita coisa. Vai nos exigir uma doação que muitas vezes vai além do que nós estamos dispostas a dar. E talvez seja isso que mais assusta as mulheres hoje, é que a maternidade é algo completamente visceral. Amar alguém como uma mãe ama o seu filho realmente vai exigir que nós neguemos a nós mesmas. E isso é assustador. Em 1 Coríntios 6:19, nós lemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós não somos de nós mesmas. O nosso corpo pertence a Deus. E em Gênesis nós lemos que fomos chamadas a gerar filhos para que a imagem de Deus se espalhasse pela terra. Deus nos criou para uma missão. E sabe, Ele nos recompensa. Em 1 Timóteo 2:15, nós vemos um versículo que nos remete à ideia de que a maternidade é um processo de santificação. A maternidade vai formar o nosso caráter, vai mortificar o nosso egoísmo e vai desenvolver virtudes cristãs que dificilmente outros relacionamentos vai desenvolver. É muito diferente. Quando eu falo que a maternidade exige uma entrega visceral, é exatamente o que esse texto fala. Segundo, filho dá muito trabalho, vai mudar completamente a minha vida. Gente, isso é óbvio. Criar um ser humano, manter ele vivo, saudável, educar ele,
Dá muito trabalho. Transforma toda a nossa vida. Eu lembro que eu e o meu marido íamos e brincávamos. Olha, completou um ano, conseguimos manter ele vivo. Acho que um dos maiores argumentos hoje é: o seu filho vai te impedir de trabalhar, de viajar, de curtir a vida, vai te impedir de crescer profissionalmente. E bom, em certa medida, vai mesmo. A sua vida vai virar de ponta cabeça. Mas não é como se você estivesse sofrendo um acidente numa batida de carro onde o carro capota, mas como se você estivesse num parque de diversões dentro de uma montanha-russa, aproveitando, rindo, chorando de desespero, de medo, de adrenalina, tudo ao mesmo tempo. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu estava há 3 meses em um novo trabalho em um outro país. E ao mesmo tempo que o meu patrão me preservou do trabalho e me deu trabalhos mais tranquilos e me manteve no emprego, eu confesso que gostaria de ter trabalhado mais. Eu não queria ter tido esse momento de preservação e cuidado, mas ao mesmo tempo eu olho e penso, eu teria realmente capacidade, e aqui não é capacidade intelectual ou física, mas uma capacidade emocional de me envolver tão violentamente em alguma coisa no meu trabalho. Foi um período um tanto difícil, a luta entre ser mãe e ter que deixar o meu filho tão pequeno sendo cuidado por outra pessoa e o desejo de crescer profissionalmente. E a luta com alguns colegas de trabalho que não via sentido eu permanecer ali depois de ser mãe. Realmente, ter filhos vai mudar a nossa rotina, vai mudar a nossa maneira de enxergar o mundo. E sim, ele vai dificultar algumas coisas, eu não vou mentir. Muitas vezes nós vamos precisar abrir mão dos nossos sonhos para o bem dos nossos filhos. Nós vamos ter que adiar alguns projetos porque precisamos cuidar dos nossos filhos. Vamos precisar ganhar menos ou às vezes até deixar de trabalhar. E isso dói. Dói mesmo. Eu, quando decidi ter filhos, falei: tá bom, Senhor, é para eu ter filhos, mas eu quero ficar então em tempo integral com eles em casa. Mas olha só que interessante, no primeiro ano do meu primeiro filho, eu ainda precisei trabalhar. E quando eu saí, foi um alívio, assim. Mas eu percebi que em muitos momentos da minha vida, eu tive muita vontade de voltar a trabalhar, por inúmeros motivos. E às vezes eu penso que trabalhar fora é sim mais fácil do que ficar em casa cuidando dos filhos. Sentir o ar da rua, arejar, ver pessoas, ver o dia, sabe? Conhecer, conversar com outras pessoas, estar ali no ambiente de trabalho foi sempre uma coisa que eu gostei muito de fazer. Mas quando eu olho para os meus filhos e vejo eles tão pequenos, eu percebo que existe uma missão que eles exigem de mim, algo que eles vão crescer e depois não vão exigir mais. É um momento em que eu abro mão de mim mesma, sem deixar de fazer muitas coisas que eu gosto, mas agora com algumas limitações, é claro, para o bem de outra pessoa. A maternidade e até mesmo o casamento, ele nos faz isso. Os nossos relacionamentos exigem isso, que nós abrimos mão de nós mesmos para o benefício do outro. E isso, embora seja muito dolorido, também é muito bom. Para quem é mãe, é muito difícil conciliar essas coisas, como cuidar dos meus filhos e crescer profissionalmente, porque conciliar as duas coisas, nós vamos acabar dando prioridade para uma e deixando a outra um pouco de lado. Se para ganhar mais eu preciso trabalhar mais, como eu vou conciliar esse meu tempo a mais no trabalho com o cuidado com os meus filhos? Percebe? Realmente, tentar equilibrar essas duas coisas não é algo fácil. E a maioria das mulheres vive essa realidade hoje. A questão é que é muito difícil realmente nós escolhermos se vamos deixar a nossa profissão e ficar em casa com os nossos filhos, ou se vamos mandar ele para a escola e continuar trabalhando.
E aqui eu estou falando com mulheres que conseguem ter essa realidade, porque na verdade a maioria das mulheres não consegue. Elas precisam trabalhar para poder sustentar a casa ou auxiliar o marido no sustento. E elas se veem obrigadas a deixarem os seus filhos na escola ou com uma babá ou em qualquer outro lugar para que elas consigam trabalhar. E eu sei que essa realidade é muito dura e muito difícil, mas nós precisamos pensar: qual é a minha prioridade? Conseguir equilibrar esses dois mundos não é fácil, mas com a ajuda e o auxílio de Deus, nós conseguimos dar o nosso melhor em cada um deles para a glória de Deus. Terceira questão é a de que eu não me sinto preparada emocionalmente para ter filhos agora. Esse argumento é muito comum hoje, principalmente com esse auge da saúde mental. A lógica é: eu preciso me resolver primeiro para depois eu poder ter um filho, gerar alguém. Até parece um argumento responsável, sabe? Mas o problema é que vira uma justificativa sem fim. Até quando eu vou me sentir incapacitada emocionalmente? Até quando? Quando exatamente eu vou estar pronta? A Bíblia não fala de um pré-requisito de perfeição emocional para servir a Deus, ou para exercer o chamado que Ele nos deu. Nós vemos muitos homens na Bíblia que tinham muitas dificuldades. Veja a história de Jonas, por exemplo, ou a história de Jeremias. A questão é que nós somos como vasos de barro nas mãos de Deus. Ele nos usa para que a glória não esteja em nós, mas para que a glória esteja nele. A maternidade não é um prêmio para quem já chegou, mas é um caminho de transformação para quem aceita caminhar nele. Quarto argumento: eu não quero ver os meus filhos sofrerem. Esse mundo é muito cruel. Esse talvez era o medo que mais me paralisava. E se o meu filho sofresse? E se ele passasse por uma situação muito triste? Como eu iria conseguir lidar com isso? Era doloroso demais pensar assim. Talvez a frase "eu não tenho coragem de trazer filhos para esse mundo mau" seja uma maneira diferente de falar o que eu pensava. Mas nós não podemos nos esquecer do mandamento que Deus nos deu: preencha a terra, encha a terra. Se o mundo está cheio de pessoas más que não amam a Deus, o nosso pensamento não deveria ser: vamos encher a terra com aqueles que o conhecem? Ao invés de deixar o mundo continuar sendo povoado por pessoas más, carregando o mundo de maldade, por que nós não pensamos que nós deveríamos encher esse mundo de pessoas boas que amam a Deus e praticam a justiça? Nós precisamos pensar que nós não somos Deus na vida dos nossos filhos, que realmente nós não conseguiremos proteger eles o tempo todo. E proteção demais também não faz bem. Às vezes nós queremos proteger tanto os nossos filhos que sufocamos eles, impedimos o seu crescimento, dificultamos o seu desenvolvimento, porque achamos que precisamos ter o tempo todo o controle. Mas nós precisamos nos lembrar de que antes de ser os nossos filhos, eles foram criados por Deus. E Deus tem a capacidade de cuidar muito melhor dos nossos filhos do que de nós. Deus, Ele pode cuidar dos nossos filhos o tempo todo, coisa que nós não conseguimos. Deus tem os seus próprios planos e propósitos para os nossos filhos, e nós precisamos aprender a confiar e descansar nesse cuidado e nesse amor que Deus tem pelos nossos filhos. Um amor que com certeza é muito maior do que o nosso próprio amor por eles. Quinto pensamento: o mundo está acabando, o futuro é incerto. Esse argumento ele cresceu muito nos últimos anos, principalmente por conta dos burburinhos da crise climática. Há até movimentos organizados para não ter filhos por causa disso. No Brasil, esse pensamento é menos frequente, mas a lógica ainda existe.
Pra que ter filhos se o mundo vai acabar? Mas pensa comigo, essa lógica de fim de mundo, ela não é nova. Cada geração enfrenta a sua própria versão do apocalipse. Guerras mundiais, epidemias, ditaduras, fome. E em cada uma dessas épocas, os cristãos que permaneceram fiéis foram os que continuaram tendo filhos, foram os que continuaram construindo família, plantando igrejas, desenvolvendo a sua comunidade. A esperança cristã não é um otimismo ingênuo, mas é uma fé fundamentada em Deus, que é soberano sobre a história. Foi Ele quem sustentou a criação e sustentará os nossos filhos. E filhos que são criados na fé não são apenas vidas, mas são agentes de Deus neste mundo. Sexto, filho dá muito gasto. Eu vou dizer que é verdade, filho dá muito gasto. Mas isso vai depender da forma como você quer viver, do padrão de vida que você quer manter. Nós vivemos em um mundo extremamente consumista e o mercado nos dá inúmeras opções que, convenhamos, muitas delas são inúteis. Eu me lembro que quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu quis me revoltar contra o sistema. Eu não quis comprar nada do que é modinha de maternidade. Fazer quarto, montar quarto para o meu filho, não, nem pensar. Saída de maternidade, para quê se ele vai usar uma vez só? Coloquei, separei uma roupinha bonitinha ali, novinha, limpinha, e tá ótimo. Eu não comprei praticamente nada. Eu ganhei muitas coisas. Eu usei aquilo que eu tinha ganhado das irmãs da minha igreja e assim por diante. Tudo o que vocês imaginarem que era extremamente necessário, eu tinha. Eu não precisei gastar rios de dinheiro, ir para o exterior, montar enxoval e assim por diante. Porque eu decidi viver com o básico e foi o suficiente. Polêmica. O meu primeiro filho só foi começar a usar sapato depois que ele fez 1 ano, quando ele começou a andar. Os meus outros filhos usaram sapatos antes porque ganharam, não porque eu comprei. Convenhamos, sapato infantil é a coisa mais linda, mas é extremamente caro e perde com muita agilidade, porque eles crescem muito rápido. Então, eu realmente nunca tive coragem de investir em um sapato. A gente gosta muito de aderir a essas modas do mercado e eu entendo você, mãe, que quer fazer um enxoval lindo, que quer montar um quarto maravilhoso para o seu filho, tá tudo bem. Nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, mas o problema é quando nós transformamos tudo isso em um padrão de vida inalcançável que nós não vamos conseguir sustentar. E nós pensamos, eu preciso dar tudo de bom e de melhor para o meu filho. E então adiamos a maternidade porque ainda não temos essa condição de dar aquilo que nós queremos para os nossos filhos. É legítimo nós queremos oferecer aquilo que nós temos de melhor, mas nós precisamos pensar que mesmo que nós não consigamos dar o melhor para os nossos filhos, na verdade, o melhor que a gente pode oferecer a eles é a nós mesmas e o próprio Cristo. Se nós oferecermos isso, eles já terão o suficiente. E as outras coisas nós vamos aos poucos conquistando. Isso não é um convite à irresponsabilidade, é apenas uma reflexão. Por que se preocupar tanto com o dinheiro? Por que se preocupar tanto com o que você vai poder oferecer ao seu filho? Deus não te sustentou até aqui? Ele não proveu tudo aquilo que te foi necessário? Ele vai prover aquilo que o seu filho precisa. Muitos amigos meus que têm vários filhos dizem: a cada filho vem também junto o pão. Deus providencia aquilo que é necessário. E com certeza Ele vai providenciar para você também. Sétimo, esse é bem comum em muitos ambientes cristãos. A de que eu tenho um chamado e ele não combina com a maternidade. É um pouco diferente daquilo que eu já falei sobre o trabalho. É uma questão mais de vocação, de ministério. A questão é, da onde a ideia de que um ministério e a maternidade são incompatíveis surgiu? Uma mulher, ela pode ser mãe escritora,
mãe e professora, mãe que serve em alguma área na igreja. A maternidade não apaga os outros dons que ela tem. Na verdade, a maternidade os refina. A maternidade te ensina paciência, abnegação, dependência de Deus. Esse com muita força. Ela te torna uma pessoa melhor para exercer outros chamados que Deus te deu. Além disso, a família é uma parte do mandato cultural. Criar filhos na fé não é menos espiritual do que qualquer outra coisa que você possa fazer, como descobrir a cura do câncer. Oitavo, eu não tive uma boa infância, eu não quero repetir o ciclo. Esse é um dos argumentos mais dolorosos. E eu compreendo e tenho muito respeito por quem carrega essa dor. Não é fácil crescer sem referências saudáveis de família. E o medo de repetir padrões é realmente verdadeiro. Mas eu preciso falar por mim. Deus me curou. Ele me libertou de muitas coisas. Ele me sarou de muitas dores. Ele me libertou de tantos pecados que me aprisionavam, de tantos pensamentos ruins. Deus cuidou tanto de mim, Ele me protegeu tanto em tantas situações e me ensinou e tem me ensinado a superar minhas limitações e a aprender coisas que eu nunca fui ensinada. O Evangelho é realmente a ruptura com o ciclo. Cristo nos reconcilia com o Pai e isso transforma tudo. Transforma não só quem nós somos, mas como nós amamos. A graça de Deus não é apenas perdão para os pecados passados. É também um poder que nos capacita a viver diferente no hoje. Você não precisa repetir o que viveu, mas você precisa de Cristo, porque nele todas as coisas se tornam novas. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo, você se torna uma nova criatura. E fazer parte de uma comunidade como a igreja também é extremamente importante para te auxiliar nesse processo. Nós mulheres crescemos ouvindo muitas coisas, muitas mentiras que minam o nosso desejo pela maternidade. Algumas vêm do feminismo, outras da cultura consumista, outras de dores e de medos, mas todas elas têm uma raiz comum, o pecado, que nos faz colocar nós mesmas no centro das nossas vidas. E o Evangelho nos convida para um caminho oposto. Não porque a maternidade seja fácil, porque ela não é. Não porque ela não vai te custar nada. Ela vai te custar muito, mas porque é justo que muito custe o que muito vale. A aliança de Deus se propaga pelas gerações. Em Deuteronômio 7:9, nós lemos que Deus é fiel até 1000 gerações. Gerar filhos e criá-los na fé não é apenas uma questão de gosto pessoal, de preferência pessoal. É participar ativamente da expansão do reino de Deus na terra. Filhos criados na fé são agentes do reino no mundo. São flechas na mão do guerreiro, são a aliança viva, são bênçãos. Eu me lembro que em determinado momento da minha maternidade, eu clamava ao Senhor e orava pedindo: Senhor, me ajude a entender porque filhos são bênçãos. Senhor, aplique essa verdade da sua palavra no meu coração. E Deus ministrou o meu coração. Filhos são bênçãos porque Ele te livra de você mesma. Filhos são bênçãos porque Ele te livra do seu egoísmo. Filhos são bênção porque eles te santificam e te levam para mais perto de mim. Filhos são bênção porque eles te ensinam a amar mais e a negar quem você é, a negar as suas vontades para ver a alegria e o bem do próximo. Filhos são bênçãos porque eles nos abrem um mundo completamente novo, um mundo completamente divertido. Se você pensa que, como eu vou viajar depois de ter filhos, olha, saiba que as suas viagens vão se tornar cansativas. Talvez, mas viajar é sempre cansativo, mas vão se tornar maravilhosas. É uma experiência maravilhosa você ver uma pessoa se desenvolvendo, aprendendo, ganhando, alcançando novas conquistas. É algo que realmente só quem vive é que pode dizer.
E eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para você, mulher, que não pode ter filhos. Eu imagino que se você deseja ter filhos e você não pode ter filhos, você possa passar por momentos de muita dor e tristeza. Mas existem filhos que não são gerados fisicamente, mas são gerados em oração. Existem tantas pessoas, tantos jovens, tantas crianças, adolescentes que precisam de mães espirituais, que precisam de auxílio na sua vida, de uma referência cristã madura que ama a Deus e que pode encontrar em você essa mãe espiritual, esse auxílio, esse respaldo. Você não precisa deixar de servir a Deus porque você não é mãe. Você pode servir a Deus com todos os dons e talentos que Ele te deu em outras áreas que não a maternidade. Eu espero que você encontre em Deus o seu propósito, aquilo que Ele te criou para ser, para glorificar a vida dele, para glorificar a Ele com tudo que você tem, com tudo que você é. E você, mulher, que tem medo de ser mãe, que você ore ao Senhor e que a palavra dele transforme você como ela me transformou. Cada ponto, cada indagação, cada medo, cada dor, eu lancei aos pés da cruz e Cristo me libertou de cada uma delas e continua me libertando até hoje. Que Deus abençoe você. No próximo vídeo nós vamos falar ter filhos ou não ter. Existe uma quantidade certa para termos filhos? Ter muitos? Ter poucos? E aí, o que vocês pensam sobre isso? Curta esse vídeo, comenta o que vocês acharam dessas indagações, se existem outras que eu não coloquei aqui e vocês conhecem, e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, tá bom? Deus abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!